As igrejas tinham sido abandonadas. Antes elas eram muito pequenininhas, construídas pelos homens dos seus pequenos arrabaldes, no meio do campo, mas pela falta de recursos, eles passaram a se reunir em grupos maiores nas catedrais das cidades. Era inseguro ficar rezando sozinho. E então as igrejas que resistiam ainda eram destruídas, seja pelo fogo, seja por malfeitores, como se fossem casas abandonadas na sua rua, que ninguém entra e o povo que vai estar lá fora arrebenta a grade, rouba fio. Ele então entrou numa dessas igrejas que tinha pegado fogo, e ele estava deitado no chão pensando nesse Jesus que ele amava. E então, não havia ainda sido destruída a imagem de Jesus que ficava presa no alto da parte onde ficava a mesa de consagração. Ela era em forma de cruz e Jesus estava pintado nessa cruz. Ele então está deitado embaixo disso, está olhando. A igreja foi destruída, está assim, com as paredes ruídas, com os sinais de fogo. E ele está ali, e de repente ele começa a ouvir uma voz que vem do crucifixo. Se vocês encontrarem, procurem aí o crucifixo de Francisco, a imagem, ela existe, está hoje na igreja de Francisco de Assis. A original ainda existe. Na Porciúncula, está lá. Ele escuta uma voz, que ele não sabe de onde vem. E ele escuta e ele olha para o crucifixo, ele imagina que está vindo do crucifixo. E a voz lhe diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Até hoje os franciscanos usam esse símbolo da cruz, que tem um nome específico, vocês vão ver daqui a pouquinho, pelo desenho dela, como símbolo franciscano. Além da letra Tau, do alfabeto grego, que também parece um crucifixo sem a cabecinha, parece uma letra T, que Francisco também utilizava como símbolo de sua mensagem. Ele escuta aquilo e ele então entra em um estado de transe, de elevação, e logo ele imagina: puxa, alguém está pedindo para eu reconstruir a igreja. Ele então se levanta dali com o ideal de pegar pedras e começar a fazer o muro da igreja, a parte que tinha sido arruinada, que tinha sido demolida pela força dos vândalos ou do tempo, e ele começa então um movimento entre ele e seus amigos para arrumar pedras, para ir reconstruir a igreja. E ele vai atrás, ele vai pedindo, e onde tem pedra ele bate e pede ajuda. Tem uma passagem linda no livro Francisco de Assis, em que ele vai pedir ajuda para o bispo da cidade, para reconstruir a igreja que o bispado tinha que estar reconstruindo. E então o bispo diz que ele não podia dar aquelas pedras que estavam ali na porta da casa paroquial, mas que ele podia vender. Francisco então lhe diz: quanto o senhor quer pelas pedras? O bispo dá o preço. Francisco então pede que o bispo espere até o fim do dia. E Francisco sai pela cidade pedindo esmola, pedindo esmola, pedindo esmola, ele e seus amigos, para conseguir migalhas e migalhas e migalhas, e conseguir o dinheiro para comprar as pedras. Eles já estão reconstruindo a igrejinha, que está lá no vale, caída, abandonada. No fim do dia, ele tem o dinheiro que o bispo tinha pedido. Vai até a casa paroquial, o bispo manda o seu funcionário atender, anuncia que se trata daqueles mesmos mendigos que estavam ali desde cedo, que vieram falar com o bispo. E o bispo então imagina que eles vão pedir que o bispo deixe por um preço menor. Aí Francisco diz que não, que ele tinha conseguido o dinheiro. Ele então entrega a bolsinha de moedinhas que o bispo tinha pedido. O bispo olha aquelas moedinhas, põe na sotaina da sua batina e autoriza que Francisco e seus amigos levem as pedras para reconstruir a igreja. Vocês acharam a imagem certa? Põe aí para a gente ver. É, essa aí mesmo.
a cruz de São Damião. Quando Francisco estava dentro da igreja, ele ouviu uma voz que parecia que vinha daí. E ele então pediu as pedras, o bispo exigiu que pagasse por elas. Ele vai pedir esmola, compra as pedras, leva embora. E o bispo feliz, tão pobrezinho que o bispo era já naquela época, né? Esquece do que aconteceu. Mais um caso fortuito de ganhar dinheiro explorando os miseráveis. Aí então chega a noite, e chega a hora de dormir. O bispo então vai se preparar para dormir, tira a sua batina, e quando ele faz isso, ele ouve cair no chão uma coisa, um objeto. Ele vai ver o que é. Aí ele vê que é uma bolsinha pobre, com o barulho das moedas. Aí ele se lembra que um rapaz, mendigo, tinha batido lá naquele dia e tinha pedido, ele tinha vendido as pedras. Aí ele pega então, abre a bolsinha e verte as moedas na sua mão. Porém, quando as moedas caem na sua mão, elas se transformam em carvão em brasa. Ele vê isso. E ele sente essas moedas queimarem em sua mão. Queimarem a tal ponto que ele não aguenta segurar as moedas, ele joga as moedas no chão. E imediatamente, ele sente uma vergonha. Imediatamente, certamente pelos espíritos que estavam ali, que fazem ele sentir queimar as mãos, as moedas pobres que ele havia cobrado para vender as pedras para reconstruir a casa de Deus, ele que é um servo de Deus, que devia estar fazendo. Ele entra num surto de vergonha. E antes de dormir, ele que estava acostumado sempre a dormir faustamente, inspirado por aquele moço que agora não lhe sai da cabeça, a imagem daquele mocinho, ele se ajoelha na beira da cama, coisa que já não fazia há algum bom tempo. Quando ele se ajoelha para falar com Deus, talvez pela vergonha, ele sente que ele está ajoelhado num tapete robusto, macio. Então ele se levanta, afasta o tapete, porque ele quer se ajoelhar no chão, na pedra fria. Ele então se ajoelha e fala com Deus na beirada da sua cama. Que ele possa aprender essa experiência, porque na verdade aquele é um fenômeno de Deus, porque esse rapaz é um mendigo. E essas moedas que eu cobrei são carvão na minha mão. O dia amanhece, está nevando, está frio. Francisco e seus amigos estão pondo as pedras, descalços, com a mão nua, fazendo uma massa de barro e passando os baldes e colocando a massa e a um passa a pedra. Eles estão lá, colocando as pedras que o padre tinha vendido. E eis que Francisco, estando em cima do muro, um dos seus amigos chama Francisco, vem cá que tem alguém que quer falar com você. Francisco então desce, e quando ele chega no local, ele se encontra com o bispo. O bispo tinha passado a noite em claro, esperando a hora de descer e pedir que Francisco aceitasse como trabalhador humilde para reconstruir a igreja. Francisco abraça esse sacerdote e o coloca para trabalhar, construindo as pedras, colocando as pedras que ele tinha vendido. E no fim da jornada, o sacerdote agora feliz porque agora ele estava em sintonia com a obra de Deus. Não era mais um porco gordo comendo às custas de Deus. Não era um coach desses fajutos que falam de Deus sem nunca sentir o que é Deus. E então, quando está terminando o dia, o sacerdote
desce junto com Francisco agora, esperando que Francisco lhe diga alguma coisa, e o sacerdote olhe para suas mãos todas machucadas. Imagina mão de padre, mão de bispo, toda macia, lisinha, agora esfolada, calejada com sangue das pedras ásperas. E Francisco lhe diz: você agora está com as mãos do Senhor. E a partir de então, esse homem se torna mais um seguidor de Francisco, renunciando à sua condição. Porque de verdade, está aqui naquilo que Erasto está falando. A maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Quando Francisco de Assis termina de construir essa igreja, ele fica pensando, bom, já fiz o que eu tinha que fazer. Aí ele põe aquele crucifixo, fica pendurado lá, ele abre a igrejinha para todos os camponeses que agora começam a ir na igrejinha dele, não na igreja do bispo da cidade de Assis. E então, depois que ele faz toda essa aproximação com os sofridos, ele escuta de novo a voz do crucifixo. Francisco, reconstrói a minha igreja. Bom, ele pensa, bom, se essa aqui já está pronta, vou procurar uma outra. Ele sai então e descobre uma outra igrejinha caída aos pedaços, que pertence a uma outra congregação. Então ele vai de novo com seus amigos e começa a reconstruir aquela igrejinha caída, aquela igrejinha abandonada, que estava largada às traças. Termina aquela igreja. E agora, né? Agora a gente já... 2 igrejas estão de pé. Aí ele ouve a voz de novo. Francisco, reconstrói a minha igreja. Aí ele começa a pensar em outra igreja. Vai procurar no meio do caminho, no meio do mato, descobre um outro casebrinho, que era uma igreja, também usada como igreja. E só depois de ele ter reconstruído a 3ª igreja, é que o Senhor diz a ele que a igreja que ele quer que seja reconstruída não é aquela de pedra. É a igreja do Senhor na terra. Imagina se Francisco, primeira vez que ouviu aquela voz, vai reconstrói minha igreja, já pensasse em fazer uma excursão para o Vaticano. O Senhor está me chamando para eu destruir essa igreja horrorosa, cheia de gente corrupta, e acabar com esse Papa, eu vou ser o Papa no lugar dele. Imagina, ele não entenderia nada do que é ser humilde, porque o missionário verdadeiro não se conhece. Ele pensa que o Senhor lhe está dando uma tarefa, daquela que ele é capaz de fazer, e ele não se propõe uma tarefa maior. Ele faz aquela. Você vai receber 5 moedas. Você vai receber 2 e você vai receber uma de acordo com a sua capacidade. Trabalhe com elas. E aquele que recebe 5 faz outras 5. A que recebe 2 faz outras 2. E o que recebe uma enterra por medo de perder. Volta ao patrão e então... Quem tem 10 moedas, lhe entrega 10 moedas. Bom e fiel servidor. Porque foste fiel em pouca coisa. Esse é Francisco. Foi fiel em construir com pedra uns pedaços de paredes que estavam arruinadas. Ele fez. Você que foi fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor, na alegria do Senhor que confiou em você e você respondeu. A mesma coisa ele diz para aquele que só tinha 2 talentos e oferece 4. Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos constituirei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Mas aí chega o outro, coitadinho, que só tinha uma moedinha.
Senhor, eu sei que o Senhor é rigoroso, que o Senhor colhe onde não plantou, que o Senhor ceifa onde não pôs nada na terra. Eu, com medo do Senhor, enterrei o seu talento. Toma, eu te devolvo o que é teu. Parece que ele está fazendo um gesto de responsabilidade, devolvendo o que é teu. Servidor mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não semeei, e que eu ceifo onde eu nada plantei, você pelo menos poderia ter posto esta moeda na mão dos banqueiros, para que quando eu voltasse, eles me restituíssem com os juros que me pertencem. Tire-se, pois, o talento que está com ele e entregue ao que tem 10 talentos, porque aquele que mais possui, mais receberá. Quanto a este, que se lhe atem os pés e as mãos e que se lhe atirem nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Esse é o texto bíblico. É expulso o mau servidor.